Abrir as nossas Bíblias no Salmo 46. É um salmo pequeno, do versículo 1 até o 11 só. Deus. A fé perfeita em Deus. Versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará a romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Senhor de Jacó é o nosso refúgio. Amém, irmão? Amém. Então hoje é o dia que é comemorado aí, é o Quebrando o Silêncio, né? Está em todas as redes sociais. Desde ontem à noite também nós estávamos assistindo na TV Novo Tempo ali. Então, convidam a me pregar. Mas que o Espírito Santo me use, né? Aqui tem uma introdução. No coração de Deus, os idosos ocupam um lugar especial no culto de adoração da campanha Quebrando o Silêncio. E o Quebrando o Silêncio deste sábado especial, estudaremos a promessa do Salmo 43, que nós lemos, né? E cantamos também ele, sobre a perspectiva dos cuidados divinos para com as pessoas com 60 anos ou mais. Então, eu já estou nessa lista, né? Já tem gente que também. E com certeza vão chegar também, né? Em cada estação da vida, Deus tem provisões, graça e misericórdia. Diante dos desafios da idade, assegure-se que Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Crer nessa verdade bíblica permite aos idosos um envelhecimento com mais qualidade, se porventura tiver que enfrentar crises existenciais ou infelizmente passar por abusos, maus tratos físicos, psicológicos, exploração financeira e abandono. Confiar no Deus que é refúgio traz confiança para continuar a caminhada na terceira idade. Neste contexto, a campanha Quebrando o Silêncio tem uma boa notícia. O Deus poderoso está acima dos dilemas existenciais. Idosos que já foram negligenciados, isolados de suas famílias, fragilizados pelas doenças, vítimas de violência e feridas na autoestima, podem olhar para o futuro com certeza. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Cântico de fé. O Salmo 46 é um cântico de fé que celebra a notável conquista do povo israelita nos dias do rei Josafá. Os exércitos de Moabe e Amon marcharam contra o rei. A luta seria desproporcional. Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon, tomar, que é Eu-Gedi. Assim chegavam as notícias. Segundo Crônicas do 20, versículo 2, o clima de emergência militar trazia ansiedade e medo, levando Josafá a buscar a Deus e a promover o jejum. Orou Josafá: por que em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós? Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Segundo Crônicas 2:12. Ao vir o Espírito do Senhor sobre Jaziel, no meio da congregação, raiou o clima de esperança. Não tenham medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão.
pois essa batalha não é de vocês, mas é de Deus. Tomem posições, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhe dará. Segundo Crônicas 20, 15 a 17. O contingente militar israelita tinha uma formação diferente. Formou-se um grupo de cantores vestidos com ornamentos sagrados e marchava à frente do exército cantando: rendei graças ao Senhor, porque sua misericórdia dura para sempre. Nesse momento Deus agiu. A força inimiga foi aniquilada e sem os que os israelitas pegassem em armas. A fase da terceira idade é o momento que se olha para trás com o objetivo de agradecer a Deus pelos milagres da vida e pelas vitórias concedidas. Deus é. Os hinos estróficos são conhecidos por serem didáticos, pois cada porção poética ensina verdades bíblicas distintas. Assim, ao dividir o Salmo 46 em 3 grandes estrofes, pode-se destacar já na primeira, o tema central: Deus é. Em horas decisivas, os idosos podem dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A tonalidade dessa sessão é de certeza. Para órgãos oficiais como a Organização Mundial da Saúde, a população idosa se define como grupo etário de 60 ou mais. O relatório de 2024 da ONU constata que o crescimento e envelhecimento populacional, a urbanização e a migração internacional se mostram como as grandes tendências que modelam a atual demografia. Todavia, o cenário, infelizmente, faz desafio, como mostra o aumento da violência contra a população idosa. A organização considera que o uso internacional de força física ou poder real ou em ameaça contra si próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo ou uma comunidade que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico e o ato da violência que carece de atenção, acolhimento e denúncia. Neste sentido, a Igreja Adventista se une às autoridades para combater o mal e quebra o silêncio diante das distrações sociais, familiares e comunitárias. Porém, no contexto do acolhimento espiritual, os idosos que sofrem agressão, negligência e abandono podem ter certeza de que Deus é o refúgio seguro para as dores da alma. Mantenha a mente conectada através da oração, traz paz. Ore, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Amém, mestre? Aqueles que depositam a confiança no Senhor crescem no exercício da fé e tornam-se fortes como o monte Sião que não se abala, firme para sempre. Mesmo que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que a água tumulte e espumejem e a sua fúria e ao monte se estremeçam, confiem em Deus. Deus está. O segundo bloco do Salmo 46 muda o ritmo e tonalidade. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus o ajudará desde antemanhã. O ritmo agitado da primeira sessão, ao demonstrar o poder de Deus que é agora, e introduz a calma e a alegria do Deus que deseja morar em seu coração. O tom é sereno, calmo e confiante. Há hinos tradicionais, existia um intervalo entre as estrofes. O Salmo 46, o salmista também colocou uma partitura, um intervalo. Essa chave Selá, palavra que na versão das antigas Bíblias aparece 3 vezes, inclusive no último verso. Isso nos convida a refletir que Deus que é, também é o Deus que está com seu povo. No Salmo 43, há um consolo, para aqueles que infelizmente sofreram violência física, psicológica ou sexual. Faze-me justiça, ó Deus, e planteia a minha causa.
Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o meu Deus, da minha fortaleza. Assim como a água de um rio que emudece o solo e refresca a vegetação nas suas margens, da mesma forma a presença de Deus refrigera a alma. As correntes que descem do trono de Deus fazem germinar a esperança de quem sofre, seja por isolamento em casas de repouso, seja por realizarem tratamentos paliativos. O Salmo assegura que ele faz ouvir a sua voz. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Confiar em Deus é a única saída para que nós que vivemos neste mundo de perigos por toda parte. Tenha certeza de que a voz de Deus é sentida de forma pessoal, visto que Ele está conosco todos os dias da vida. No Salmo 5, há uma oração. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode o meu gemido. Salmo 5, versículo 1. O pensamento do espírito de profecia traz alívio. Nenhum suspiro é dado, nenhuma dor é sentida. Desgosto algum teve a alma sem que faça também palpitar o coração do Pai. Deus se inclina para o seu trono para escutar o clamor do oprimido. A toda súplica sincera responde: eis-me aqui. É o aflito e oprimido. Todas as nossas aflições, ele também é afligido. Em toda tentação e toda prova, o anjo de sua presença está perto para livrar. Que está lá ainda no Desejado de Todas as Nações, na página 280. Deus faz. O terceiro bloco do Salmo 46 se destaca pelos milagres. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuam na terra. A tonalidade dessa sessão é de gratidão. As obras que o Senhor faz por nós são maravilhosas. Pelo retrovisor da experiência, pode-se admirar a ação dos anjos em nosso favor. Eles nos guiam, dirigem nossos passos, protegem de perigos e nos assistem enquanto dormimos. Os anjos de Deus estão ao nosso redor. Deveríamos saber essas coisas, temer e tremer e assim pensar muito mais do que havemos feito, no poder dos anjos de Deus que nos vigiam e nos guardam. Nessa altura do sermão, há um convite para toda a comunidade de fé. Relembre a experiência passada e agradeça a Deus por seus grandes feitos em favor da igreja. O Senhor dos exércitos é o guarda de Israel. Ele envia seus mensageiros angelicais para serem nossa sombra de proteção e nos guardar de todo o mal. Mas a obra do Senhor em nós são as maiores bênçãos por serem os milagres de Deus, que nos transformam de dentro para fora. Trata-se da generação humana através do poder do sangue de Cristo, que sob mediação do Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. A tonalidade nessa porção do Salmo 46 é de esperança. Deus põe termo à guerra até os confins da terra. No sentido espiritual, o Senhor dos exércitos quebra o arco do inimigo, despedaça a lança das hastes satânicas e no fogo queima os carros, que nos desencaminham para a perdição. Então é um salmo completo. O Salmo 46 é uma coisa que a gente devia ler pelo menos uma vez por dia. Porque é um salmo que a gente pode nos apegar em todas as coisas que Deus nos dá esperança, né? Então agora nós temos aqui a conclusão. No relacionamento pessoal direto, seja face de Deus para os idosos que convivem com você, tanto em comunidade como na igreja, quanto se mantém um clima de compreensão, tolerância e oração, e as relações de convivência familiar sempre são de calma, de paz. Por isso, continue a autoestima dos idosos. Permita que eles realizem tarefas cotidianas, mesmo que leve um pouco mais de tempo. Ao conversar, lembre-se de olhar nos olhos e escutar com atenção. Experimente valorizar os aniversários dos idosos, desenvolvendo atividades como cozinha eletiva e momento que revivam a história do passado.
A terceira idade tem experiências que servem no incentivo para as nossas gerações. As pessoas com mais de 60 anos se sentem valorizadas quando incluímos nas decisões da família, assim como quando os convidam para participar de momentos descontraídos, onde se reúnem filhos, sobrinhos, netos e bisnetos. Aos sábados à tarde, por exemplo, faça caminhadas de culto ao ar livre, que incentive a memória. Cante hinos antigos e relembre promessas bíblicas que motivem a fé e a confiança. Finalmente, o Salmo 46 termina com acalento. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ser a face de Deus é exaltar o nome dele. Torne-se a experiência da longevidade, inclusive uma bênção a ser desfrutada pelo espírito de serviços idosos. Plantadas na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos. Serão cheios de seiva e de verdor. Maranata. Ora, o Senhor logo vem. Amém. Lembrei da minha vida. Da minha vida, da vida dos meus irmãos. A época que nós éramos pequenos. Nós não tivemos praticamente pai. Porque meu pai faleceu e eu não cheguei a conhecer. E nós éramos em 6. O mais velho tinha 9 anos. Então a minha mãe foi mãe e pai. Dívida, porque fazia uma semana que eles tinham comprado umas terras por aí. E uma semana depois o meu pai faleceu. Com 28 anos de idade, com 6 filhos, 10 anos de casado. E aí vocês podem tirar uma noção aí do que nós passamos. A mãe trabalhando na roça, nós também, todo mundo. E foi assim a nossa vida. Mas a nossa mãe, sempre ali junto conosco. Sempre nos dando sabedoria, sempre nos dizendo o que era certo e o que era errado. Façam isso e não façam aquilo. Não prejudiquem ninguém e não sejam prejudicados por nada. E foi a nossa convivência. E ela morreu nos nossos braços com 93 anos de idade. Nos nossos braços em casa. Nunca foi preciso levar ao hospital para dizer, vamos levar porque a mãe está nas últimas. Não, os médicos vinham lá em casa. E nós fazíamos do jeito que a gente sabia e do jeito que os médicos diziam. Morreu com saúde, praticamente ela morreu de velha, que foi velhice mesmo, mas não foi de judiaria. A judiaria que a gente diz que ela teve foi da vida difícil, né? Por causa de perder o esposo, com 6 filhos. Ela sempre me ensinou. Primeiro lugar, agradecer a Deus por estar aqui nessa terra, ainda seguindo os passos que Jesus fez aqui nessa terra. Não somos dignos dele, mas nós vamos ser no céu, nós vamos ser dignos. Tenho também exemplo aí, nós temos também o irmão Hamilton, está aí com 80 anos, né, irmão? Está ali com a Fernanda, a filha, a esposa também já foi, mas ele está ali ainda cumprindo o papel de pai e um servo de Deus. Então vamos seguir os passos dos nossos idosos aí, porque o Alan também disse que não tem mais o boi nem o pai, mas de exemplo ele deixou, né? Eles deixaram para vocês. Tem o Edson, tem o Delmiro, tem o irmão ali, e com certeza aqueles dois lá também vão ser pais um dia, também, e vão deixar exemplo para os filhos, assim como nossos pais deixaram para nós. E isso é uma bênção para nós, porque se nós não tivéssemos pai e mãe, nós não estaríamos hoje aqui, dentro dessa igreja, estudando a palavra de Deus e esperando a volta de Jesus. Irmãos, agora o Antônio vai distribuir umas revistas aqui, não trouxe muito, porque também foi bem limitada a nossa